Final de ano, boa época, né, para a gente pensar um pouquinho nas coisas, né, ponderar, né. Embora essa questão de ciclos, iniciar e fechar ciclos, seja muito antiga. Ken Wilber fala nisso no livro Éden, Queda ou Ascensão, né, esse momento da humanidade em que os ciclos eram importantes. Hoje em dia, globalização, empresas funcionando 24 horas por dia, 365 dias por ano, ciclos é uma coisa um pouco estranha, né? A China, por exemplo, não tem Natal. E a China é gigante, muito maior do que muitos países aí, católicos ou protestantes, alguma coisa assim. Mas o vídeo não é sobre ciclos, não é sobre ciclos, é sobre Deus, né? Sobre Criador. E sobre essas incompreensões que a gente tem, né? Porque nós temos uma característica que é a inércia. Nós, seres humanos, somos inerciais. Maravilha. A gente segue fazendo as coisas, a gente segue falando as coisas, a gente segue pensando as coisas, sem se dar o trabalho de questionar, sem se dar o trabalho de ponderar, né? Mas preciso, né, fazer esse ponto, essa pontuação. Esse é um vídeo complicado, esse é um vídeo delicado, mas eu procuro abordar com uma visão respeitosa, educada e sem querer convencer as pessoas, né? Sem querer convencer as pessoas. Mas trazendo, compartilhando essas minhas ponderações para quem se interessar, para quem tiver alguma utilidade, né? Então fique à vontade para contestar, para divergir, para argumentar, sempre com educação que a gente consegue trabalhar. Pois então, eu até fiz um videozinho curto sobre isso, né, onde eu falo que eu, sendo uma pessoa comum, uma pessoa básica, assim, né, procuro fazer as coisas sempre bem feitas, procuro fazer as coisas da melhor maneira, da maneira correta, para não estragar, para não danificar, para não ter que fazer de novo, para não deixar uma coisa para trás e ter que voltar lá, perder tempo, se incomodar, ficar ouvindo comentários, coisa e tal, né. Então, eu creio que muita gente tem, né, esse costume, tem essa prática. E as empresas também têm, né, a questão de qualidade há muito tempo, né, que se fala, que se desenvolve, que se educam os trabalhadores nas empresas para fazer bem feito. E aí você faz uma vez só, você não tem retrabalho, você não tem perda, você não volta, você não acumula, né, você não perde tempo. Então, aquilo que vale para o mundo capitalista, empresarial, consumista, dinheiro, né? Quanto mais melhor, quanto menos gasto, quanto menos custo, melhor. E aí a gente se pergunta para essa visão de Deus que é tão comum em todas as religiões, né? Um Deus Pai, Papai do céu lá nas nuvens, um Deus patrão às vezes, um Deus que julga, um Deus que condena, um Deus permissivo, ou vários deuses, várias perspectivas, né? E eu fico pensando, hoje em dia, claro que é uma informação recente, mas a gente sabe que o universo é imenso, 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 milhões de galáxias, bilhões de galáxias, sóis e planetas e possibilidades de vida tão diversas da vida humana presente no universo. Não há razão para o ser humano ser especial, né? Não há razão para isso. E também, não é esse o tema do vídeo, esse especial, e também essa questão, né? O Criador disso tudo, aquele que a gente chama de Deus, o Criador de toda essa estrutura cósmica, dessa grandiosidade, essas coisas tão intrincadas, tão complexas, tão funcionais, né? Tão lindas de se ver. E para que ele vai criar um serzinho perdido num planetinha azul, num cantinho qualquer do universo, que ele tem que ficar pajeando, que ele tem que ficar cuidando para não se desviar do caminho, que ele tem que ficar lá julgando, que ele tem que ficar lá acompanhando, que ele tem que ficar lá salvando, curando, atendendo às preces? Para que Deus vai criar algo
para se incomodar, para dar trabalho para ele ter que criar instâncias dele para cuidar disso, né? Para que Deus faria uma coisa dessas? Que lógica teria nisso, né? Tem um filme, Deuses do Egito, que é até bem controverso, porque usa pessoas loiras, olhos azuis, coisa e tal. Mas falando dos deuses do Egito, e fala do deus Ra, no naviozinho dele lá, puxando o sol, e todo dia de manhã, Ra luta contra o demônio da escuridão que ameaça engolir. Todo dia de manhã. Ele não aguenta mais, ele está velho ali, acabado, e ele quer passar isso para um dos filhos, e o filho também não quer. Mas imagina eu me divertir aqui, tanta coisa para fazer, tanta comida, tanta bebida, tantas mulheres. Eu vou ficar aí em cima, num naviozinho, destruindo esse demônio todo dia. Né? É uma coisa estranha, né, da gente pensar, né? Estranha mesmo, né? Então, essa ideia de que Deus está ao nosso dispor, que é um garçom, né, que eu chamo ele, é uma coisa muito esquisita, e as pessoas repetem, muda a roupagem, muda a época, muda o nome, muda a religião, a filosofia, e repetem a mesma coisa. Quando eu estiver em necessidade, mas quando eu estiver em necessidade, e quando eu pedir, quando eu solicitar, Deus vai vir para me ajudar, para me resolver, vai me equilibrar, vai me salvar, vai me curar e pá. Deus garçom, né? Deus que está à disposição. O universo é imenso, tantas coisas, bilhões e bilhões e bilhões de coisas que a gente não consegue nem compreender, nem entender, mas esse Criador está à disposição do ser humano para satisfazer as nossas vontades e nossos desejos. Que coisa mais estranha, né? Que coisa mais louca. E vejam, eu não estou aqui questionando Deus, questionando o Criador, as razões dele, porque eu não tenho como conceber as razões de um ser dessa envergadura. Não tenho. Estou aqui questionando a visão, a ideia, o conceito, a crença, o padrão, a repetição humana, a interpretação humana dessas coisas. Porque é uma loucura você ver pessoas razoavelmente inteligentes, razoavelmente cultas, se é que a gente pode dizer isso delas, questionando a criação, questionando Deus, questionando o Criador. Por que Deus fez isso? Por que fez assim? Eu faria diferente, eu faria melhor. Um atestado de ignorância, né? Um atestado imenso de ignorância. A pessoa mal se conhece, começa a pensar um pouquinho e já sai arrotando ideias, valores e coisas malucas, né? É claro que Deus nos criou dentro de uma ideia, dentro de um plano, dentro de algum objetivo que a gente não consegue compreender, nos deu um livre-arbítrio relativo, porque é pequenininho, né? Se você olhar aí fora, o livre-arbítrio é quase zero na maioria das pessoas. Nos deu essa ânsia de melhorar, de crescer, de desenvolver-nos. E disse, divirtam-se. Podem ir, tá aí, façam o que vocês quiserem. E assumam a responsabilidade pelo que vocês fizerem. Aprendam com seus erros. E se não aprenderem, tudo bem, eu crio mais um outro, e já deve ter criado outras possibilidades. Mas, para se divertir, para experimentar. Não para se preocupar, não para ter trabalho e ter que ir lá corrigindo e conduzindo e empurrando para lá e para cá, porque nós estamos nos desvirtuando. Essa ideia é, no mínimo, ridícula. Irracional. Mas é repetida. Se você pegar as origens, a gente entende. Uma época de medo, uma época de dificuldade, uma época de desconhecimento, uma época de ingenuidade, uma época em que a nossa mente ainda era incipiente, ainda era menos do que é hoje, não que tenha evoluído muito. Vem essa necessidade, né, de ter alguém, de ter algo cuidando e zelando por nós. Mas aí nós nos desenvolvemos, não evoluímos. Não. Nós nos desenvolvemos. E continuamos repetindo aquela ideia.
Ou então algumas pessoas começam a criticar essa ideia, mas aí criticar de uma maneira equivocada, depreciando a ideia, destruindo a ideia, não ponderando, logicamente, sobre ela e não entendendo as razões e as necessidades. Ainda hoje, 2024, o ser humano tem medo, tem insegurança, tem necessidades não satisfeitas, não sabe lidar com as coisas, é ingênuo, é ignorante, mas já devíamos ter desenvolvido um senso maior de responsabilidade. A começar pelo próprio planeta, que nós estamos destruindo. O relógio do fim do mundo já estourou. Já estourou. Provavelmente nós estamos hoje, 2024, finalzinho, né, começo de 2025, num ponto sem volta no planeta. Porque o dano que nós causamos foi tão grande, que não tem como recuperar. Nós não nos responsabilizamos por isso. Nós dizemos que é o El Niño, La Niña, El Viejo, La Vieja, e por aí vai, né? Nós botamos as desculpas sempre lá fora, sempre nos outros, sempre nas coisas. Não assumimos a responsabilidade. Conseguimos e não queremos crescer porque dá trabalho, incomoda. É muito mais divertido ficar na ignorância, é muito mais divertido ficar dormindo. Para que eu vou despertar e ver essa M toda que está aí, se é mais divertido eu ficar aqui? Não. Agora, alguns poucos que começam a despertar, que começam a desenvolver um senso crítico melhor, que começam a crescer, vão pelo lado contrário, se sentem enganados, desiludidos, sei lá o que mais, e criticam a existência do Criador, ignoram tudo que existe veio do nada, puro acaso. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, olha de quem estou pedindo, né? Pelo amor dele. E defendem, e afrontam, e questionam, e duvidam, e falam, e disseminam essas ideias, que gera mais confusão, que gera mais dificuldade, que gera mais ignorância. Por quê? Qual a razão de um ser tão grandioso iria criar uma raça para se preocupar, para dar trabalho para ele? Não. Nem eu, na minha humilde ignorância aqui, na minha minúscula existência, não faço isso. Né? Não faço isso. Às vezes faço. Né? Tinha um cantinho de formigas ali no pátio, que eu devia ter tirado, removido, e eu deixei. Elas foram crescendo. Quando eu vi, estava um monstro, né? Começaram a invadir tudo. Eu tive que... Às vezes eu faço coisas que me incomodam depois, né? Ignorância minha, desconhecimento, por aí vai. Mas um ser criador de um universo tão grandioso não criaria algo para se incomodar dessa forma, porque o ser humano incomoda, né? O ser humano incomoda. E só incomoda quando precisa, quando necessita, quando está vivendo uma dificuldade, quando está passando por um momento ruim. Poucos agradecem, louvam um Criador de uma maneira equilibrada, harmônica, né? Alguns tentam fazer isso, mas é engraçado que vai lá num local especial para louvar a Deus, sai dali e mata o semelhante. Meio inconsistente, meio incoerente, né? Então não está louvando realmente, não está adorando, não está saudando, não está agradecendo, não está. Está se enaltecendo, porque eu venho aqui e consigo fazer isso. E sai dali e volta para a normalidade, que a normalidade é um horror, um apocalipse. Então eu me pergunto, né? Me questiono, eu não consigo ver muitos resultados para isso. Na verdade, eu consigo entender esse padrão, né? Eu consigo entender essa repetição, esse copiar e colar desenfreado, né? Desde a antiguidade. Alguém lá na antiguidade, dentro das suas limitações, criou uma ideia, e essa ideia foi sendo propagada, e continua até hoje, e vai continuar, porque não se pensa criticamente sobre ela, não se pensa de uma maneira acolhedora sobre ela. Pensa-se numa maneira de destruir. Então,
A ciência, alguns cientistas, não todos, evidentemente, não todos, querem destruir a ideia de religião, a ideia de Deus, a ideia de filosofia, a ideia de espírito, a ideia de espiritualidade, né? Em algum momento eles vão cair na real, né? Então se dá conta disso e não perceber o tempo que passaram aqui, mas faz parte, faz parte. Agora, você se deparar com uma informação como essa, e ainda assim você ignorar, ainda assim você desprezar, é estranho, né, de se perceber, né? E aí, pessoas que se dizem civilizadas, inteligentes, cultas, dando uma demonstração, dando um depoimento da sua ignorância imensa, né? Mas, creio que aos poucos as pessoas consigam se voltar para uma informação um pouco mais coerente, um pouco mais racional, que não seja excludente, né? Que tenha um contato, com a espiritualidade saudável, que se possa questionar, que se possa duvidar, que se possa testar, mas sem desrespeitar. É importante. Mais um vídeo que não termina no canal.